Fala galera ligada aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, sou técnico de segurança do trabalho e esse é mais um episódio aqui da nossa websérie Práticas do TST. Se você não sabe do que se trata, essa nossa websérie é uma série de vídeos que a gente vem produzindo com conteúdo específico para os profissionais da área de segurança do trabalho, mais especificamente técnicos em segurança do trabalho. Então aqui a gente fala sobre ferramentas, sobre documentos, enfim, algo relacionado ao dia a dia, ao cotidiano dos técnicos em segurança do trabalho. E a gente já tem uma série de episódios numa playlist, obviamente chamada Playlist Práticas do TST, no nosso canal do YouTube, com todos os episódios que já foram ao ar até agora. Vale a pena dar uma conferida. A gente tem uma série de episódios falando sobre DTS, falando sobre plano de ação, né? A gente falou especificamente sobre a planilha 5W2H. Tem vídeo falando sobre LTCAT, sobre os papéis do TST no PGR, sobre os papéis do TST no E-Social, enfim. Tem uma série de vídeos na nossa playlist, vale a pena dar uma conferida. E falando dentro desse contexto de os papéis do TST no E-Social, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre ruído, o uso das medições do ruído dentro do E-Social. Não sai daí que eu vou falar sobre isso agora, se liga! O ruído é um velho conhecido nosso, né? Talvez seja o agente mais encontrado nos ambientes de trabalho, principalmente se a gente for falar especificamente dos nichos fabril, industrial, né? O ruído realmente é um agente altamente encontrado e já velho conhecido dos profissionais da área de segurança do trabalho. Talvez seja por isso que ele é o agente mais comentado já desde do curso técnico, né? Ao longo do curso técnico a gente sempre ouve falar muito do ruído, e o anexo 1 da NR15 que fala sobre ruído também é um anexo sempre visto desde o curso técnico, e inclusive com questões relacionadas, né, ao ruído em 99,9% das provas de concurso público relacionadas à área de segurança do trabalho, sempre tem alguma coisinha ali sobre ruído abordando o anexo 1 da NR15. E se tratando de um agente amplamente encontrado nos ambientes de trabalho, era óbvio que a gente teria que fazer uma abordagem específica para o ruído dentro do contexto do E-Social. Afinal de contas, a gente vai falar sobre ruído no evento S2240 do E-Social, então a gente precisa passar algumas informações relacionadas a ruído. E dentro desse contexto, muitas dúvidas estão aparecendo, né? A gente observa nos vídeos do Weber falando sobre E-Social, a gente observa até em outros vídeos aqui do Práticas, onde a gente fez alguma relação sobre segurança do trabalho, E-Social, falou sobre algum evento ou algo relacionando, né, a segurança do trabalho e o E-Social, e sempre tem algumas dúvidas específicas com relação ao ruído dentro do E-Social, dentro do evento S2240. Então vamos ver o que diz o manual do E-Social no seu item 3.5, no tópico onde ele aborda o evento S2240. A exigência de registro, né, no E-Social com relação aos agentes químicos e ao agente físico ruído fica condicionada ao alcance do seu nível de ação, que trata a NR9. Ou seja, precisa ser informado ao E-Social, deve ser registrado no evento S2240 os níveis de ruído que atingem os níveis de ação. E que nível de ação é esse quando a gente está falando de ruído? O que a NR9 fala sobre nível de ação do agente ruído? A NR9 considera como nível de ação para o agente físico ruído a metade da dose. É isso que a NR9 fala. Beleza, metade da dose. E que dose seria essa? A dose que a NR15 considera como limite de tolerância. Sabendo que a NR15 considera como limite de tolerância 85 decibéis para 8 horas trabalhadas, e sabendo que a NR15 utiliza como fator de dobra o Q5, logo a gente pode entender que metade da dose, ou seja, metade de 85, para fins do agente físico ruído, é 80 decibéis.
Então, metade de 85 para nível ruído é 80. Portanto, o nível de ação do ruído é de 80 decibéis. Então, quando a medição atingir 80 decibéis, a gente já vai precisar passar essa informação para o e-social. Aí vem uma pergunta que a gente vê com muita frequência. E se o trabalhador utiliza o EPI que atenua o nível de ruído, eu preciso informar no e-social? Por exemplo, a medição atingiu 84 decibéis. Tecnicamente falando, está acima do nível de ação, correto? Digamos que o trabalhador utilize um EPI que atenua 14 decibéis. Então, em tese, ele estaria exposto a 84 menos 14, 70 decibéis. Portanto, 70 decibéis está abaixo do nível de ação. E agora, eu passo essa informação para o e-social ou não? Eu informo os 84 ou, como o trabalhador utiliza um EPI que atenua em 14 decibéis, jogando os níveis para 70, eu não preciso informar? Qual é a orientação? A orientação é que a gente deve sim informar a medição original ao e-social, pelo simples fato de que o decibelímetro ou dosímetro, seja lá o equipamento que você utilizar, não utiliza EPI. Então a gente tem que usar a medição original, a medição in natura, digamos assim, né? E essa medição é de 84 decibéis. Aí vem uma outra pergunta. Bom, mas se eu vou informar o risco ruído, mesmo com o trabalhador utilizando EPI, então eu vou comunicar à Previdência, né, a Receita Federal, de que ele está exposto a um risco que enseja aposentadoria especial, certo? Não, porque no evento S2240 a gente também passa outras informações relacionadas ao ruído e ao uso de EPI. Como, por exemplo, você vai passar o CA do EPI, a atenuação do EPI e, obviamente, a conclusão que o EPI é eficaz ou não, né? Então, no caso do EPI ser eficaz, automaticamente o sistema, o e-social, vai entender que o trabalhador está exposto ao ruído, porém, ele faz uso de um EPI que é eficaz, o que não caracteriza, né, o que descaracteriza essa exposição ao ensejo da aposentadoria especial. Então, resumindo, a dose de ruído precisa ser informada ao e-social quando ela atinge o seu nível de ação. Passou de 80 decibéis, a gente vai informar isso ao e-social, independente do trabalhador usar o EPI ou não. O que a gente vai informar é a dose de ruído aferida. Deve-se informar ao e-social as condições ambientais do trabalho. E a condição aferida é a condição com ruído. Se o trabalhador utiliza EPI, se o EPI é eficaz, tem CA, tudo direitinho, é uma outra questão que a gente também vai informar no e-social, justamente para descaracterizar a aposentadoria especial. Mas a medição que vai entrar no e-social é a medição original, sem levar em consideração a atenuação do EPI. Beleza? Se tiver alguma dúvida com relação a ruído no e-social, deixa nos comentários que a gente se vira nos 30 para tentar te ajudar. Enquanto isso, eu vou pensando no próximo episódio da nossa websérie Práticas do TST, e se você tiver alguma sugestão de tema para a gente abordar aqui, pode deixar nos comentários também, que a gente vem lendo tudo com o maior carinho. Vários episódios já foram feitos com base nos temas sugeridos e a gente está sempre de olho na sugestão de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço a todos e falou!